e coloca a almofada das mãos sobre o olho. Se quiser experimentar fazer um teste do seu equilíbrio, vira os olhos para cima, como se estivesse olhando para a testa. E aí vai ter sensações diferentes, porque alguns podem perder até o sentido de equilíbrio. Mas é um recurso inicial muito bom para começar a abandonar os sentidos físicos. Meditação é basicamente o domínio parcial, porque o domínio total é praticamente impossível, a não ser para os yogis que se iniciam nessa prática muito crianças, mas é o domínio cada vez mais amplo dos sentidos, para que a gente vá conseguindo aquietar. E aí toca o rosto, massageia um pouco o rosto, massageia as orelhas, massageia um pouco o pescoço, só para tendo uma consciência mais plena do sentido físico, do corpo. E a partir do momento em que ele está tendo essa consciência, essa atenção voltada mais para o corpo, começa a prestar atenção na respiração. De início a respiração vai estar truncada, vai estar desarmonizada. Bota a atenção nela e vai forçando a sua harmonização. Quanto mais atenção vai fixando na respiração, vai se conscientizando do movimento de inspiração e de expiração, inicialmente apondo um domínio mesmo sobre ela. É uma afirmação da vontade consciente sobre um impulso autônomo do organismo, que é o de respirar. E essa atenção mais dedicada, vamos afirmando a nossa vontade consciente sobre o mero instinto de respirar. E vamos determinando a frequência do ciclo da respiração. Tentando dar uma dimensão mais ou menos equânime entre o ato de inspirar consciente e o de expirar consciente. No mesmo tempo, com a mesma dinâmica, com atenção, a afirmação da vontade sobre o simples ato de respirar. Não é obrigatório, mas fechar os olhos é uma forma de dominar as afecções visuais. Vai procurando uma posição confortável para que a gente, na hora que começar o exercício de meditação, evitar de se mexer, vai encontrando uma posição mais confortável. Neste ponto, a atenção já está sendo concentrada na respiração, vai escaneando as partes do corpo para identificar pontos de desconforto. E focando a atenção nesse ponto físico de desconforto, para ir se acomodando se dedica agora mais ao ato de respirar e daquela concentração
e afirmação da vontade na respiração, vai descontraindo, vai relaxando a respiração. Estendendo a inspiração ao máximo, estendendo a expiração ao máximo, mas de uma forma suave. A nossa vontade já foi afirmada no controle do ato respiratório e na concentração à respiração. A partir do momento em que conseguimos este estado de concentração na respiração, com consciência, vai estendendo e ao mesmo tempo suavizando. Enquanto estende o tempo de inspiração e de expiração, vai tranquilizando e suavizando a quantidade de ar que entra. Vamos tentar um exercício de investigação, primeiro para análise do estado consciencial com a música. Presta atenção só na música e deixa o sentimento acompanhar só a melodia.
para a respiração. Analisa o estado em que ela ficou. Se voltou àquele estado antes da atenção plena sobre ela, ou se conseguiu manter num ritmo afirmado, determinado pela vontade consciente. Analisa a frequência cardíaca. Os sintomas mais imediatos da ansiedade são percebidos na respiração e nos batimentos cardíacos. Quando nós conscientemente conseguimos imprimir um ritmo voluntariamente escolhido para respiração, desde que mais tranquilizado esse ritmo, nós conseguimos um efeito imediato sobre os batimentos cardíacos. Voltando a nossa atenção para o raciocínio novamente, voltando naturalmente, percebe-se já há um apaziguamento daquela correria que a gente estava há 5 minutos atrás. A gente já conseguiu estabelecer, a partir da afirmação, da volição, um estado mais tranquilizado do que aquele antes da gente se sentar e começar a prestar atenção em nós, organismos. Apenas, por enquanto, nas funções orgânicas. Nós vamos fazer uma pequena parte de análise. Cada um, se quiser externar a sua experiência inicial, para que a gente consiga ir direcionando a nossa investigação com uma atenção maior para a prática. Eu vou começar por mim. A dificuldade primeira, sem dúvida nenhuma, é controlar a profusão de pensamentos. A profusão desenfreada de pensamentos. Esta é a minha principal dificuldade. Começar pelas preocupações de organização da coisa, até toda a entourage que se monta, até o que eu vou expor, principalmente porque são as minhas primeiras experiências nesse sentido, né, de ministrar uma aula de meditação. Eu estou acostumado a dar aula de filosofia. De meditação eu estou acostumado a praticar, mas praticar é uma coisa e expor é outra. Tá? Então a minha primeira dificuldade é controlar a ansiedade de exposição, começar a colocar toda a técnica ou toda a percepção, né? E esta é a minha primeira dificuldade. A segunda dificuldade é focar a atenção na respiração. A partir do momento em que eu consigo focar a atenção na respiração, eu já consigo imprimir um ritmo que eu desejo nela. Primeiramente, eu tenho que fazer algumas inspirações longas, bem expandidas, no sentido de inspiração mesmo, para quase ao ponto de ter aquelas, eu não sei como que se tem um nome técnico isso, Yara, da gente sentir um pouco de tontura quando você, como é que chama? Hiperventilação, Eu gosto até desse estado. À medida que você provoca a hiperventilação,
dá essa sensação que a gente diz de lipotímia ou síncope, né? Que é essa sensação de, às vezes, desfalecimento, como se fosse, vai apagando, assim, né? Isso é normal. Normal. Isso é normal. É muito bom esse termo que você usou, desfalecimento. É o desmaio? Sim. Porque meditar tem muito a ver com isso. Filosoficamente, ontem eu encontrei, até estava vendo uma palestra de um monge budista tibetano, e ele estava falando a respeito de meditação. Ele falou: meditação só faz sentido se for para você buscar sabedoria, buscar o conhecimento de si e a verdade sobre si. Porque senão é uma prática como qualquer outra. Você vai ficar sentado 2 horas e não vai passar de ficar criando calo na nádega. Eu achei sensacional, porque você consegue relaxamento, você consegue um estado de apaziguamento da aflição com outras atividades. Você faz uma corrida, né, vocês que são da área da prática física, né, do corporal, do movimento, vocês sabem disso. Você faz uma corrida exaustiva, você logo em seguida você vai ter naturalmente uma queda de ansiedade, você vai produzir uma série de elementos químicos no corpo que vão te dar essa tranquilidade, né? Você ouvindo uma música também, de preferência uma música tranquila, música clássica, ou às vezes ouvindo até um rock pesado mesmo, você vai focar os sentidos nessa atividade, na música, ou seja ela tranquila ou seja ela um rock pesado. O simples fato de você conseguir essa concentração já te dá uma acalmada no ânimo. Mas isso é um mero passo, é um estágio meramente físico, fisiológico e, no máximo, do controle relativo dos pensamentos. Ele falou: isto, você não precisa fazer meditação, você vai estar só criando calo se você ficar fazendo meditação só para isso. Busca um estado de conhecimento de si mais profundo e mais elevado, que você vai conseguir estender para o seu cotidiano, para as atividades diárias suas, esse estado que você busca com a concentração e com a meditação. Meditação é para buscar sabedoria a respeito de si mesmo, para se conhecer, porque todas as nossas manifestações de comunicação, seja elas verbal, seja ela física, elas vão representar nada mais do que um estado íntimo. E esse estado íntimo é que é muito ignorado por nós. Por isso que a prática da meditação exige concentração. E o desfalecimento, que a Yara falou, é o que é a maior dificuldade de todo mundo. Porque eu estava dando uma relida, né, no que fala o Sócrates a respeito dessa concentração, dessa meditação, que eles chamam de contemplação. Ele fala uma frase que pode assustar todo mundo. Ele fala: filosofar é preparar-se para a morte. Um estado de meditação mais eficiente possível, o estágio mais eficiente, que algumas tradições chamam até de um efeito Kundalini, você sentir uma energia corpórea circulando na região da coluna vertebral, e é o que as tradições transcendentais dizem de viagem astral. Você sair do corpo, mas para isso você precisa ter uma referência teórica, pelo menos consciente de que o estado consciencional pleno é um estado que independe das funções orgânicas. A partir do momento em que você domina sentimentos, você domina
sensações. Você domina os órgãos da sensibilidade. Você dominando o sentimento, você domina o pensamento. E você dominando o pensamento, você afirma. Ou seja, você faz com que o seu pensamento sobrepuje todas as afecções dos órgãos dos sentidos. Essa é a grande dificuldade. E o desfalecimento é um estado similar, muito semelhante à morte. Eu não sei organicamente, eu acho que eu nunca desmaiei, mas eu exercito o abandonar-se, ou seja, o abandonar o corpo, ou ter um controle orgânico tal, um controle consciencial tal, que me permita, eu já cheguei num estado de concentração e de meditação, de controle e tal, que eu percebi, parecia até que eu não estava respirando. Tão pouco eu precisava de entrada de oxigênio, porque as funções orgânicas estavam num ponto tão tranquilizadas, tão controladas, que o metabolismo decorrente da inspiração e da expiração era o mínimo possível. Eu não sei se existe, se a medicina tem algum estudo, ou se tem algum diagnóstico para esse tipo de estado orgânico. No desmaio é assim. Quando você desmaia, você continua respirando. Sim. Né? Claro. Depende do motivo, mas assim, normalmente sim. Mas essa coisa de você diminuir o metabolismo, consequentemente, por conta de outras funções do organismo, essa sensação mesmo da respiração parecer bem superficial, isso tudo ocorre. E conscientemente ou por efeito de tratamentos ou um estado orgânico patológico? As duas formas podem ocorrer. Você conhece alguma técnica medicinal, médica, que busque esse estado de orgânico, um estado orgânico em que essas funções sejam... Sim, normalmente quando você faz o uso de alguma substância assim, no sentido de ter que sedar, por exemplo, um sedativo. Tá. Assim, pelo menos na medicina ocidental, exclusivamente com o uso de medicamentos. Tá. É porque é isso que a gente visa, né? A medicina oriental e a técnica do yoga, da meditação, a gente visa isso, mas de uma forma natural, sem indução química, né? Ou pelo menos provocando naturalmente, espontaneamente, voluntariamente esse estado orgânico. Não é fácil alcançar um estado desse, principalmente porque qualquer coisa nos tira. Os sentidos físicos são muito eficientes, mas a dificuldade maior não são nem os sentidos externos, porque às vezes a gente pode estar num lugar absolutamente quieto, com o mínimo de luz possível, mas o drama, que a gente estava conversando outro dia, são os macacos pulando de galho em galho dentro do pensamento, no campo do pensamento. E a técnica da meditação vai te dar, da concentração, vai te dar uma capacitação para esse controle também. Agora, nada se compara ao conhecimento, à filosofia que você adota para te impulsionar nessa busca. A filosofia de vida que você adota, o ponto de vista sob o qual você pauta a sua existência. Este é o ponto fundamental. É isto que este monge estava dizendo. Olha, não busca meditar. Meditação só para estado físico é um ato físico como outro qualquer. O mais importante é buscar a sabedoria. E qual é a sabedoria possível de nós acessarmos quando você cessa completamente, você tenta acessar o mais eficientemente os sentidos físicos? Não pode ser um conhecimento que venha de fora para dentro.
É isto que a filosofia indiana já propõe através da prática do yoga. É isso que a filosofia grega já propõe através do autoconhecimento, que implica também numa prática de uma prática alimentar, uma prática de exercícios físicos e uma prática de contemplação, de mergulho no sentido interno. A prática da alimentação, muito embora a tradição oriental, principalmente a tradição do yoga, recomende alimento vegetariano, né? Eu particularmente não vejo isso como uma barreira. E não é uma barreira, né? Mesmo porque não é unanimidade na Índia, pelo menos na região que eu conheci, a exclusiva alimentação vegetariana. Principalmente porque, em sendo uma prática que vise, independentemente da sua filosofia de vida, é muito complicado para a gente hoje estabelecer uma busca pelo autoconhecimento. Teve o Chandramukha Swami, disse outro dia numa palestra, ele é da tradição Vaishnava, que não busca a meditação, o autoconhecimento também, sem uma autoidentificação espiritualista. Você também está perdendo tempo. Se você não tiver uma postura existencial para que se considere para além do corpo físico, a sua busca por autoconhecimento, a sua busca por meditação vai ser superficial também. Porque você vai se defrontar com estados emocionais, com estados sentimentais, que ao invés de te esclarecer, só vão te complicar. Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca por um estado consciencial mais pleno, a busca por essa autoinvestigação de si, vai implicar naquelas perguntas que a gente fez na nossa aula inaugural. Não adianta, você vai ter que estabelecer uma investigação também conceitual a respeito do que você é. E ter isso muito bem presente. O que eu sou? Eu sou só estados mentais, como simples efeitos das funções cerebrais, e óbvio, impulsionado pela minha trajetória sociocultural, pela minha história de vida familiar, da minha vida social, da minha vida profissional, das minhas relações com o outro, das minhas relações comigo mesmo. E aí essas relações exteriores e os estados de consciência, os estados de ânimo interno comigo mesmo, imprimem no meu cérebro determinados impulsos neurais, e isso vão gerar os meus correspondentes estados emocionais. Você lidando no autoconhecimento, na meditação, só com essas informações, você vai ficar como um cachorro correndo atrás do rabo. Não vai adiantar. Você vai chegar num ponto em que vai chegar num beco sem saída, e ao invés de você conseguir um estado de apaziguamento do seu ânimo, isso pode te causar ainda mais dúvidas e mais transtornos sentimentais na relação consigo mesmo. Por isso que a sua posição, a posição espiritualista, é muito mais, ela te dá condições de decisão, de diagnóstico muito mais eficiente, embora abra um campo de investigação muito mais amplo, cuja maior parte nós não teremos acesso. Esse sofrimento espiritual, os percalços que você vai ter na prática da meditação, o sofrimento interno não faz parte do autoconhecimento? O autoconhecimento não implica necessariamente, não sei se é exatamente essa a sua pergunta, ele não implica obrigatoriamente numa autoconsideração como um espírito. Não necessariamente, porque senão isso aniquilaria qualquer possibilidade de psicanálise de vertente freudiana. E nós sabemos que a psicanálise de vertente freudiana é materialista. Ou seja, ela faz todo o seu trabalho independentemente da consideração espiritualista. É nesse sentido a sua pergunta? Isso. Não necessariamente, porque
Para você ter uma ideia, o budismo, o Zen budismo, por exemplo, trabalha com a hipótese de que o estado de consciência é imbricado com o estado mental, ou seja, com o estado cerebral. E o Zen budismo não tem uma concepção religiosa do espiritualismo como nós temos, do espírito, da alma, como uma individualidade personalizada que pré-existe com personalidade e que permanece com personalidade depois da morte. Então, a busca pelo autoconhecimento não exige necessariamente a autoconsideração como uma individualidade espiritual que tem um caráter mais ou menos permanente e que sobreviverá à morte do corpo. Mas esta consideração espiritualista, da vertente espiritualista do ser humano, do indivíduo consciente de si, como uma instituição, como uma entidade absolutamente independente das funções orgânicas e mais, que controla essas funções orgânicas, inclusive e principalmente as funções cerebrais, ela é, na minha mera opinião, na minha experiência, na minha singela experiência também de prática, muito mais eficiente. Porque você tem pressupostos, você tem fundamentos teóricos que te dão condições de dedução da experiência, de esclarecimento da experiência, da meditação e do autoconhecimento, para o autoconhecimento, muito mais pontuais. Eu não digo se são melhores ou se são menos eficientes do ponto de vista do estado emocional que vai te proporcionar. Mas para efeito de autoconhecimento é muito mais eficiente. Mas não é necessariamente uma condição sem a qual você não consiga um apaziguamento de ânimo, um estado de tranquilidade emocional, um estado de apaziguamento da ansiedade. Tranquilamente, você vai conseguir também, independente da postura filosófica que você assume, espiritualista ou materialista. Mas a gente vai ver que, por exemplo, nesse texto, partindo da filosofia grega clássica, da filosofia de Platão, quando Sócrates diz que filosofar é um preparar-se para a morte, aquele estado de desfalecimento que a Yara colocou, quando a gente consegue um apaziguamento da frequência respiratória, é isso que o Sócrates ensinava para os discípulos. Olha, se a alma e a filosofia, a gente tem que abrir um estudo, uma parte do estudo para a filosofia. Como a nossa proposta hoje era investigar um pouco a filosofia do Platão, a filosofia de Sócrates, para a filosofia, para Sócrates, para Platão, para os pré-socráticos, filósofos pitagóricos, do período do século VI a.C., nós sabemos que Pitágoras, a escola pitagórica, foi estabelecida sobre os princípios da filosofia indiana. E a filosofia indiana era a filosofia da pré-existência e da transmigração da alma. Então, para o Sócrates era muito tranquilo mostrar como a gente obtém o conhecimento. Ele faz essa investigação, ele faz essa exposição num diálogo chamado Fédon, que mostra como um escravo que nunca foi para a escola, nunca teve instrução nenhuma, nasceu na casa, nas propriedades daquela pessoa, dos pais daquela pessoa com a qual Sócrates estava conversando, portanto era um escravo que era conhecido daquela pessoa desde que nasceu. E aí o Sócrates manda chamá-lo e fala: você quer ver como a alma, ele vai tentar fazer uma demonstração que a alma pré-existe ao corpo e que nessa pré-existência ela adquire conhecimento e traz esse conhecimento para a existência presente, para esta nova encarnação, usando da terminologia do espiritualismo francês de Allan Kardec.
a reencarnação, porque o Sócrates e Platão chamavam esse estado de alma de pré-existência e transmigração, ou seja, a alma pré-existe ao corpo e transmigra de corpo em corpo, exatamente para obter o conhecimento, até livrar-se deste ciclo de encarnação e desencarne, encarnação e desencarne. Para quê? Para ser perfeito, para gozar de um estado espiritual, de um estado de alma tal que não mais necessite dessas experiências aqui terrenas. Então ele fala, ó, me traz você tem um escravo aí que te acompanha, que você conhece desde que nasceu? Eu falei, tenho. Então me traz esse escravo. Aí vem o escravo, Sócrates começa a conversar com o escravo. Primeiro pergunta para o senhor, para o dono dele. Ele foi para a escola? Não, nunca foi para a escola. Sabe ler e escrever? Não, não sabe ler nem escrever. Sabe cálculos de matemática, geometria? Para os gregos, a geometria era uma ciência perfeita. Tá? Ele sabe geometria? Não, não sabe geometria, absolutamente. Então o Sócrates fala, muito bem, esse serve. Eu vou fazer um exercício com ele, para demonstrar que ele tem conhecimentos que o Kant, 2000 anos depois, vai chamar de conhecimentos inatos. Ou seja, que independe do nascimento, que você traz antes do nascimento aqui, nesta existência. E ele começa a desenhar no chão uma figura geométrica, um retângulo, e começa a questionar o escravo, que não tem conhecimento nenhum de geometria, a respeito dos lados desse retângulo. Então ele vai falando, olha, se eu pegar este lado aqui, eu tenho um retângulo aqui com 2 passos, e aí de um lado. Do outro lado, temos 4 passos, vamos supor, não sei exatamente qual a figura do retângulo que ele usa, quais as dimensões que ele usa, mas ele vai puxando, ele vai extraindo do escravo, ele vai falar para o escravo, então se eu pegar este lado aqui e este lado aqui, eu vou ter uma área de quanto? Ele vai extraindo um conhecimento que o escravo vai respondendo perguntas de geometria para ele. Mas assim, respostas acertadas em relação à área do retângulo, em relação ao lado do retângulo, a diagonal, né, do triângulo que se forma dividindo esse retângulo ao meio, e ele fala, onde que ele adquiriu esse conhecimento? Esta é a forma lógica que o Sócrates encontra de demonstrar que a alma pré-existe e traz conhecimento. Toda a filosofia grega de Platão vai ser exposta com esse pressuposto. A alma está aqui para exercitar o conhecimento que ela já traz. Se a gente parte desse pressuposto, na investigação do autoconhecimento, nós vamos ter que ter consciência disso. Olha, eu já tenho conteúdos cognitivos, mnemônicos, de memória, que eram anteriores, que são anteriores a essa minha experiência de vida aqui. Então nós vamos fazer uma investigação nesse momento em que nós estamos dominando os sentidos a partir exclusivamente do sentido interno. E é esse que é o drama. Porque, como você já constatou quando começou a fazer o exercício de meditação, o pensamento não para. E por que o pensamento não para? Primeiro, porque nós somos muito ansiosos. O Kant vai dizer que a razão, ela tem um destino cruel. Ela está destinada a buscar sempre e cada vez mais o conhecimento. Então, a primeira condição nossa é cessar esta ansiedade causada, a maior parte dela, pela necessidade de preservação do organismo, pela necessidade de preservação do estado de vida. É uma luta, na verdade, inicialmente, entre o instinto e a razão. Porque o instinto determina paixões. Todas as paixões dos sentidos e do organismo, elas são determinadas pelo instinto. E pela perspectiva evolucionista, meramente materialista, biológica, o instinto foi que nos trouxe até essa condição de preservação e perpetuação da espécie.
Foi o instinto cada vez mais aprimorado que permitiu que a seleção natural fizesse a sua função, preservando os indivíduos mais capacitados em função da hostilidade do ambiente e permitiu a evolução do organismo biológico. Então o instinto é muito eficiente. Agora, chega um determinado momento em que nós estamos nesse estágio de evolução da humanidade, em que a razão começa a opor frente ao instinto. Se eu ficar atendendo só o instinto, isso não vai dar boa coisa. Porque o instinto basicamente determina que a gente coma, durma e se reproduza. A cultura desenvolvida pela história da humanidade fez com que nós desenvolvêssemos a razão do modo tal a... Espera aí. Simplesmente atender às determinações do instinto não leva a boa coisa. Leva ao exacerbamento do egoísmo, ou seja, só a mim. Enquanto os outros, eu estou pouco me lixando. Isso a gente vê no nível individual, mas vê também no nível nacional. A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos não foi outra coisa, senão a exacerbação, o exacerbamento do instinto egóico. Tudo para mim, o resto não me interessa. A razão culturalmente desenvolvida demonstra que isso não é o correto. Agora, como que a razão consegue sobrepujar o instinto? Nós já desenvolvemos formas exteriores disso. A lei. O direito foi desenvolvido para isso. Acontece que, quando a gente busca o autoconhecimento, nós não buscamos relação com o outro. Nós buscamos relação conosco mesmo. Uma relação entre consciência, já mais desperta para essa necessidade, contra um instinto determinado biologicamente. E como é que a gente vence isso? Não? Nós já desenvolvemos também, enquanto humanidade, um conceito de ética. A ética é o autodomínio das ações, das nossas ações, mas meramente por uma lei interna. Nós já desenvolvemos cultura suficiente para entendermos que o altruísmo também é uma necessidade da humanidade, ou seja, pensar no outro é uma necessidade. A ética já é essa preocupação da humanidade, desenvolvida pela cultura, pela história, de preocupação com o bem-estar do outro, o direito do outro, independentemente do que manda o direito. Então, a razão determina dois modos de ação, pelo menos, 3 modos de ação. O direito, que é agir segundo uma legislação externa, a ética, que é agir corretamente, né? Sempre agir segundo o dever, segundo uma legislação eminentemente interna, que é a ética, e um terceiro modo de ação, que a razão determina, e aí isso foi deduzido tudo pelo Kant, isso não é coisa minha, que é o agir por amor ao dever. E isto seria para o Kant o campo da moralidade. Então a moral envolve 3 campos. O campo do direito está dentro do campo da moral. A moral é um campo geral, um campo grande, que engloba 3 modalidades de ação: o direito, a ética e a moral em si. Quando nós buscamos uma relação conosco mesmos, nós não estamos agindo por direito. Uma lei externa não me atinge internamente. Tá? O agir da consciência para com o instinto, nesse conflito, neste embate entre o eu, que o Kant vai chamar de eu fenômeno, ou seja, eu objeto da natureza, ou seja, organismo biologicamente desenvolvido, e o eu consciência de mim, que os espiritualistas chamam de espírito, alma, e os racionalistas biologistas chamam de consciência, de mente. Ou seja, é um embate entre a razão e o instinto. Não tem quem medita com fome.